Olá pessoal, estamos iniciando mais um podcast do G12. G12 é um grupo formado por 15 empresas. Eu, Hernani, faço parte da empresa Acesse Seu Condomínio, lá do início, do grupo, onde éramos 12 empresas e hoje somos 15 empresas. Então o objetivo é fomentar o mercado condominial alagoano, com informações, conhecimentos, temas relevantes. E hoje temos a participação de duas empresas, o Valber, da Gestory, o Diego, da BTA Elevadores, e temos aqui um tema muito importante para compartilhar com vocês, que é falar sobre a modernização dos elevadores. Vou passar aqui para o Diego, fazer aí uma apresentação da empresa, falar um pouco para a gente começar a compartilhar esse conhecimento, detalhar essa parte aí de modernização dos elevadores. Perfeito, meu amigo. Bom dia, primeiro bom dia a todos aí. É um prazer mais uma vez estar participando do grupo do G12. A BTA ela fica muito feliz em estar fazendo parte desse grupo. E hoje é justamente o dia para a gente fomentar, adquirir mais conhecimento em relação ao processo de modernização. A BTA já é uma empresa que já está há quase 10 anos no mercado, com uma alternativa aí em manutenção, modernização e venda de equipamento. O mercado alagoano abraçou a gente há mais ou menos 4, 5 anos. Então, graças a Deus, a gente está muito feliz aqui e trazendo aí para vocês novidades no mercado de elevadores, de manutenção em elevador. Perfeito. Passar aqui para o Valber falar um pouquinho. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, né? Senhora, vocês estão vendo esse podcast. Isso. Prazer ter o Diego aqui, né, nesse podcast hoje para falar e estender um pouco da apresentação que foi feita ontem, né, lá no nosso encontro mensal, toda última terça-feira do mês. Se você ainda não foi convidado, procure uma das empresas, né, ou entre no link lá do convite para participar, que eu tenho certeza que você que faz parte da área condominial tem muito a aprender, a compartilhar também, a tirar suas dúvidas e fomentar cada vez mais esse mercado. Então, Diego, prazer tê-los aqui, né, a conversar, você, a equipe que não está aparecendo aqui, né, Joaquim, Alex ali, Isso. né, para a gente bater esse papo mais descontraído aqui sobre os elevadores. E o Diego ele é diretor comercial da BTA Elevadores. Isso. E eu acredito que tem uma pergunta aí que todos os gestores, né, que estão nos assistindo aqui devem ter essa dúvida, né, sobre a modernização dos elevadores. Então, quando o condomínio deve se preocupar com essa modernização, Diego? Fala um pouco aí pra gente. Perfeito, Hernani. Como você bem falou, hoje eu respondo pela área comercial da BTA. Tenho o suporte da direção operacional, respondido aí pelo Joaquim Assunção, junto aqui com o Alex, aqui em Maceió. E a pergunta do Hernani é muito interessante, visto a necessidade dos condomínios em ter uma atualização desses equipamentos. A gente tem uma média aí, um parque de elevadores dentro da cidade muito grande, bastantes elevadores com mais de 25, de 30 anos. Então, qual seria o momento ideal para fazer essa modernização? É justamente quando o condomínio perceber que existe uma demanda em relação a substituições de peças, recorrência de chamados, recorrência de quebras desse elevador. A gente entra também num outro ponto, que é a adequação às normas técnicas. Então, tudo isso gera aí, dentro do condomínio, o desejo, a vontade da modernização. Então, um momento dessa modernização é justamente quando o condomínio entender essa necessidade. Quando ele enxergar que dentro do condomínio dele existe um equipamento antigo, um equipamento que precisa passar por uma atualização tecnológica. Lógico que a gente tem equipamentos um pouco mais antigos que funcionam dentro de uma realidade, mas mesmo assim é necessário, então, equipamentos com uma média aí de 20, de 25 anos já estarem passando aí pelo processo da atualização tecnológica, da modernização. Você falou aí de atualização tecnológica, o que é que mudou? Né? Acho que é uma pergunta, o que é que mudou aí de 25 anos para cá, né, nesse mercado? Foi só peça, foi a tecnologia, foram as normas? Explica para a gente um pouquinho aí do que aconteceu aí, o que é que realmente faz com que um condomínio que tenha um elevador mais antigo precise
dessa modernização. Perfeito. Né? E se você puder também já faz um gancho assim, o que é para deixar bem explicado, o que é modernização e o que é só substituição de peça. Explica um pouco também o que é a modernização em si. Perfeito. A pergunta do Valber é bastante interessante. Primeiro, trazendo para a realidade de uma atualização, o que houve de atualização em elevadores, em equipamentos. Né? Eu costumo dizer que elevador é muito correlacionado com o carro, o veículo que a gente usa. Na verdade, é o meio de transporte mais seguro que existe no mundo. Né? Então, quando eu estou dentro da minha operação, os meninos até falam isso, deu o chamado em tal carro, em tal elevador. Então, a gente tem essa relação realmente trazendo com o transporte que está aí no dia a dia. Então, a questão do que evoluiu nesses elevadores ao longo do tempo, a gente traz muita questão de segurança. Desde 1994, só para vocês terem uma ideia, e ontem isso na palestra foi relatado, né? Não se fabricava elevadores de porta de tipo eixo vertical. Sendo bem claro aqui para quem está escutando a gente, aquele elevador que a gente puxa com a mão. Então, dentro daquela composição de elevador, existiam sistemas que eram passivos à falha. Então, a atualização, a evolução do equipamento trouxe agora portas automáticas. Então, desde 1994 não se fabrica mais elevador de porta tipo eixo vertical, só portas automáticas, aumentando aí o nível de segurança, aumentando a confiança da utilização do equipamento, um equipamento que precisa de fato passar por um processo de manutenção, então ele deixa mais seguro a questão da confiabilidade realmente do equipamento. Além, lógico, da questão da segurança, você traz nessa evolução ao longo do tempo, né, conforto. Hoje você tem quadros de comando dotados de inversores de frequência, elevadores que param nivelado, elevadores que não geram aquele tranco na parada. Então, tudo isso é evolução do equipamento. A gente, quando se depara com um elevador, às vezes de 25, de 30 anos atrás, você tem um quadro de comando totalmente a relé, componentes aí de fabricação descontinuada, peças de difícil acesso, um consumo de energia exorbitante para o condomínio. Então, mais uma vez, a evolução do elevador em si, do equipamento de transporte vertical, ela veio justamente para isso, para trazer mais conforto, mais segurança para o usuário, para o morador. Então, a modernização não é só deixar o elevador bonitinho, né? Não. Que ele fica bonitinho lá com a porta nova, né? Não é só isso, né? Passa por tudo. Não é só isso, pessoal. E assim, Diego, vamos dar um exemplo aqui. Eu moro num condomínio que tem um elevador com mais de 25 anos. Perfeito. Então, não é só trocar peça, eu acredito. Eu sou leigo aqui no assunto e eu vou tentar buscar aqui. Perfeito. Muita gente que está nos assistindo também deve estar com essa dúvida. É preciso só trocar peças ou trocar o elevador por completo? Perfeito. Boa pergunta, tanto do Valber como do Hernani. Primeiro, respondendo aqui a pergunta do Valber em relação à parte estética, né? A modernização em si, ela não só contempla, não é só a parte estética. É engraçado que é o universo onde o usuário, o morador, ele transita. Dificilmente você vai lá numa casa de máquinas, você vai no posto do elevador. Então, quando as pessoas falam de modernização, pensam logo num teto bacana, num piso, numa cabine com espelho, né? Exatamente. Isso não vai fazer teu elevador funcionar melhor ou pior. Na verdade, o condomínio vai ter um custo, isso é necessário também, faz parte também do processo de modernização, porém, se a gente fala de diminuição de chamados, recorrentes chamados, quebra de peças, a gente tem que partir realmente para a parte da funcionalidade do equipamento. Então, venho com substituições de quadro de comando, cabos de tração, máquinas, operador de porta, tudo que compõe essa parte mecânica do equipamento. O Hernani fez a pergunta em relação a peças, né, a substituição de componentes, que no processo da modernização, automaticamente diminui esse índice realmente de substituições de componentes. Né? Você tem, com o processo da modernização, automaticamente você tem uma diminuição de quebras do equipamento, você tem uma diminuição de chamados, de recorrentes chamados, entendeu? Seja de qual for o universo, tá, pessoal? Seja na parte do sistema de porta, sistema de botoeiras, às vezes você tem lá um morador que tem
não falando das crianças, mas a criança às vezes entra no elevador e aciona todos os botões. Então isso gera chamados também, entendeu? Então você realmente tá dentro desse universo e trazer uma atualização aí para os elevadores. E o que é importante é saber que não é só a parte estética, né? Eu falo porque no prédio onde minha sogra mora, é um prédio antigo já e tal, e a gente passou um tempinho sem ir lá, e quando a gente voltou, tava lá os 2 elevadores, a coisa mais linda do mundo. Não sei nem se foi a BTA que fez, mas tava lá e tal. E assim, até a sensação de bem-estar que você tá naquele condomínio, porque não nivelava, dava aquele tranco, a luz meio que apagava, assim, então você ficava meio tenso, né? Porque você sabe que é um item muito seguro, o elevador é um veículo de transporte seguro, muito seguro. Mas a gente que é leigo, rapaz, será que isso aqui vai dar um tranco, vai cair, vai travar, vou ficar preso? Então até essa sensação de conforto e segurança traz com certeza. Mais uma vez, eu costumo falar muito na parte da parte mecânica e parte eletrônica dos equipamentos, mas essa parte do embelezamento que a gente chama, né, do retrofit da cabina, ela é de extremamente importância, justamente porque é um ambiente que o morador ele entra, ele frequenta, exatamente. Se vocês pararem para lembrar, antigamente a gente tinha um elevador, às vezes uma caixa de madeira, uma iluminação bem precária, um piso meia boca, né, mais ou menos. Então a sensação realmente parecia que você estava entrando num caixão. Eu já escutei cliente meu dizendo isso, rapaz, esse elevador parece um caixão. Então quando você vem com uma modernização, coloca um painel em aço inox, um teto bacana, uma iluminação em LED, um sistema de circulação de ar, que é extremamente importante, um espelho que dá ideia de amplitude, entendeu? Então tudo isso traz um conforto para o usuário muito, muito grande. Então acho que a intenção da modernização também é essa, trazer esse conforto. Eu tenho uma dúvida também, Diego, em relação às portarias remotas, né? Esse link entre portaria remota e elevadores. Perfeito. Né? Principalmente pensando em segurança. Então, essa modernização, ela pensa também em fazer esse link com a portaria remota, porque deu alguma pane no elevador, ele ficou preso, tem gente dentro, então quem é que vai, como a gente não tem, né, a portaria lá humana, Perfeito. Então como é que a gente vai, né, como é que nesse nível de segurança a gente vai conseguir, né, o condomínio vai conseguir resolver aquela situação de emergência. Perfeito. A pergunta do Hernani é bem interessante, e aí trazendo um pouco para a nossa realidade, hoje a gente se cerca de tecnologia para tentar atender da melhor forma esse cliente que é o passageiro preso, que é emergência, é prioridade zero. Então, no universo de portaria remota, essa portaria automaticamente ela é acionada, né? Ela é registrada acionando a central de atendimento, gerando o chamado e aí entrando com uma escala de prioridades. Tá? Dentro do universo, até trazendo para a parte mais de tecnologia, a gente hoje existe em quadro de comandos que você consegue gerar falhas. O quadro de comando gerou uma falha e automaticamente você tem condições de agregar números de técnicos, onde o técnico ou até mesmo a base, a central da empresa, vai receber o registro dessa falha. Não é o registro do chamado, tá, pessoal? É o registro da falha. Mas isso é também importante justamente para agilizar a solução do problema. Mais uma vez, coisas que o quadro de comando mais antigo ele não te dá esse suporte. Isso é tecnologia nova, tá? Que aí tem condições de gerar realmente esse tipo de informação, fazendo com que a solução do problema seja mais rápido e o atendimento também seja mais eficaz e mais ágil, justamente no caso de passageiro preso, que a gente sabe que é o grande gargalo aí das pessoas, às vezes não conseguem passar muito tempo dentro de uma cabina de elevador. Fechado, né? Tem uma outra dúvida. Empresas como a BTA, ela tem acesso aos equipamentos? Como é que funciona, né? Vindo mais para a parte técnica, como é que funciona isso? Quem é que detém? Porque, para quem não sabe, né, a gente tem aí várias marcas, vocês podem citar, né? Tem a TKE, tem a Otis, tem outras empresas que fabricam, na verdade, as cabinas, né, os elevadores em si. A BTA não fabrica elevadores, né? Ela faz a manutenção. Perfeito. Como é que é o acesso
para essas peças, né? Vide que as próprias fabricantes, digamos assim, são os seus concorrentes hoje. Perfeito. Como é que me explica aí como é que funciona? Perfeito, muito boa pergunta. Que na verdade essa pergunta a gente traz para o dia a dia. É o que a gente enfrenta no momento de fechar um contrato de manutenção, não só o projeto de modernização, mas o contrato de manutenção. É justamente se deparar com o cliente quando ele diz: Diego, a BTA ela não vai poder dar manutenção aqui porque esse elevador é de tal empresa, é montado por tal empresa. Então, hoje, graças a Deus, o mercado de elevador é um mercado aberto, é um mercado globalizado. Então, onde as montadoras de elevador compram, têm acesso a peças do elevador, o mercado ele também tem esse acesso. Então, empresas como a BTA, que são empresas de manutenção de elevador, também têm acesso. Não é à toa que a gente está há mais de 10 anos no mercado como realmente uma opção de manutenção. Então, hoje, tivemos até agora há pouco tempo numa feira em São Paulo, onde você tem reunido vários fornecedores de elevador, de botão a máquina de tração. Então, o foco hoje da BTA é a manutenção. Porém, nada impede da gente ter um elevador montado. Inclusive, o processo de modernização ele passa por isso, certo? E a pergunta, de fato, é muito interessante, porque a nossa intenção é desmistificar aqui, esclarecer esse tipo de dúvida. Condomínios que tenham seus elevadores montados por empresas montadoras, as multinacionais, as empresas de maior porte, podem ficar totalmente despreocupados em relação à manutenção por um outro prestador de serviço. A questão, um outro ponto que me faz lembrar agora é a questão da garantia também. Tá? A garantia de um elevador ela é apenas de 1 ano. Passou esse 1 ano, o condomínio ele está livre para ter acesso a outro prestador de serviço. Tanto que nós tivemos recentemente um cliente, né, em comum que passou por esse processo. Né? Ele tinha 1 ano de garantia desses elevadores e a manutenção acabou ficando um pouco cara na concorrência e fizemos a escolha o condomínio fez a escolha pela BTA por entender que precisava fazer a manutenção, não troca de peças, porque, como você falou, é um mercado aberto, então a mesma peça que a tua empresa tem acesso, a fabricante lá também, a montadora também vai ter. Perfeito. Né? Entendo que no primeiro ano é prudente que você mantenha a garantia com aquela empresa, Perfeito. Até porque se você mudar, você perde a garantia e pode ter uma complicação. Mas foi bem pertinente a resposta também. Atendeu aquilo que eu queria. Fazendo um paralelo aqui como veículo, né? Não é porque você comprou um carro novo que você vai ter que passar a vida inteira fazendo a troca de óleo lá na loja do carro. Você atende a garantia e depois da garantia você fica livre para fazer. Esse comparativo que eu costumo muito fazer. Você geralmente compra um carro e hoje as multinacionais de elevador estão na postura de montadoras, não mais de fabricantes, certo? E durante 1 ano, no máximo, você está lá na concessionária desse determinado carro. 1 ano depois, você tem opções no mercado, entendeu? Então, o que a gente quer justamente é esclarecer esse tipo de informação, pessoal. Não fiquem refém apenas de uma determinada empresa. Existem opções, até mesmo para um melhor atendimento, um atendimento mais ágil, um feedback, um retorno na solução do problema, entendeu? Então, graças a Deus, mais uma vez, o mercado de elevador é um mercado aberto, peças de reposição existem no mercado, fazendo com que empresas como a BTA possam prestar um serviço de qualidade no ramo condominial. Deixa eu engatar uma outra pergunta aqui. A conversa tá ficando sua, né? O assunto é bom, eu tô aqui com algumas dúvidas também, principalmente da parte técnica. Você tem você falou, né, das características da empresa e tal. O que é que a BTA tem hoje de diferencial para essa questão de modernização, que é o nosso assunto principal aqui? O que é que você poderia passar aqui para quem está nos assistindo? Quais são os diferenciais? Por que o meu condomínio escolheria a BTA para fazer essa modernização? Perfeito. Muito boa pergunta. E hoje a gente se cerca aí de informações para estar prestando esse serviço de qualidade. A BTA ela detém, além do conhecimento, do vasto conhecimento da direção operacional, mais uma vez na figura do Joaquim Assunção, a gente hoje tem um corpo técnico totalmente gabaritado,
que atende aí esse mercado, um mercado multimarcas, tá, pessoal? Hoje a BTA é uma empresa multimarcas, então a gente consegue dar manutenção nas 3 grandes marcas de elevador que existem no nosso país, tá? A gente tem um corpo de engenharia, tem um engenheiro técnico responsável pela nossa empresa, a emissão das certificações necessárias para você prestar um serviço, seja de modernização ou de manutenção, que são a ART, as RIAs. Então, toda a documentação necessária para prestação desse serviço, a BTA hoje ela tem esse suporte. Seguro obrigatório, certo? Responsabilidade civil. Então, ela se cerca aí de todo esse aparato para estar prestando um serviço de qualidade. Eu vou dizer uma frase aqui, um adendo aqui, mas é uma coisa que eu trago muito para mim. É um transporte de vidas. Todo dia as pessoas colocam a família dentro de um elevador. Então precisa ter uma empresa que de fato faça jus a isso. Você precisa ter uma empresa que lhe garanta, que lhe dê confiança na prestação de serviço, seja de modernização ou de manutenção. Então, ainda pegando esse gancho, o acesso, né, da BTA Elevadores, a compra de peças, componentes, ela é de difícil acesso, a reposição é mais rápida, pedir ao fornecedor, a peça chegar e eu ir lá e dar aquela manutenção naquele condomínio. Como é esse acesso? Boa. Que são várias marcas, né, de elevadores. Exato. Boa pergunta, Hernani. Hoje a gente tem um acesso muito rápido e facilitado com os nossos fornecedores. Muito reflexo realmente da forma como é conduzida a operação da empresa. Então, existem um fácil acesso a fornecedores desde botões a quadro de comandos, que são coisas complexas. A gente se cerca aí de tecnologia justamente para fazer o pedido, chegar a esse material mais rápido. Dentro da nossa empresa, existe um estoque de reposição. Infelizmente, tem empresas aí que não detêm esse tipo de estoque. Então, quando há uma quebra, uma necessidade de reposição de peça, isso vai demandar tempo. E aí o cliente vai ficar com o teu elevador parado, às vezes por causa de um botão, às vezes por causa de um chicotezinho de porta, uma roldana. A gente chama isso de item de prateleira. Então, a gente precisa ter esses itens que constantemente estão em quebra para fazer a rápida reposição. Isso seja num contrato de conservação, que é o contrato sem peça, ou num contrato de manutenção, que é o contrato com cobertura de peças. E, lógico, além de peças, como eu falei, de item de prateleira, você ter acesso a fornecedores que te gerem uma demanda de peças mais complexas, como um quadro de comando, como um operador de porta, como um cabo de tração, como um motor de porta. Então, a gente desenvolve esses fornecedores, a gente está sempre em contato com esses fornecedores justamente para ter essa facilidade, para ter esse acesso e essa resposta rápida ao cliente. Não deixar o cliente na mão muito tempo parado, principalmente às vezes o cliente que só tem um elevador. A gente costuma dizer muito que quem tem dois tem um, né? E quem tem um não tem nenhum. Então, a gente precisa ser ágil. Hoje, a BTA ela se cerca dessas informações justamente para tentar atender toda e qualquer gama aí de clientes, seja o residencial, o hotel, a indústria, o hospital. Então, dentro da nossa carteira, a gente tem uma diversidade aí de clientes enorme, cada um com a sua demanda, cada um com a sua urgência, e a gente precisa ter essa resposta rápida para atender todo e qualquer tipo de cliente. Perfeito. Você falou uma coisa interessante, que eu fiz a associação a veículos, né? Você não cobra de uma oficina lá a certificação de engenharia, né? O cara, o Zezinho lá que mexeu no carro a vida toda, ele abre a oficina beira de esquina. E é tão perigoso quanto um elevador, qualquer outro meio de transporte, você fazer uma manutenção errada e de repente numa curva o carro, né? E aí você falou, achei interessante. Tem assim, para essa função de elevadores tem esse crivo, né? Tem esse nível de exigência, mas para os automóveis, que eu entendo que seja uma coisa muito mais perigosa, né? Porque você está botando em risco não só o seu veículo como outros, não tem esse crivo, não tem essa exigência toda, né? A BTA está aqui para esclarecer esse tipo de dúvida.
O Joaquim ele fala muito em relação a gente utilizar o nosso conhecimento para trazer informação realmente para o público, no modo geral. Seja o cliente que está conosco, seja o cliente que ainda vai estar. Isso independe. O que a gente quer realmente é gerar esse tipo de informação, porque, de fato, o mercado ele ainda é muito restrito de informação. As pessoas ainda não têm informação sobre o processo da manutenção, sobre o processo da modernização, quem pode ou não te dar essa manutenção, certo? Ainda ficam muito limitadas por conta da ausência realmente de informação, certo? E a questão é essa, é trazer informação, gerar informação, fazer com que as pessoas entendam da melhor forma a utilização do elevador, que é um meio de transporte. Precisa, de fato, ter uma empresa responsável. Às vezes a gente se depara aí com situações de que eu tenho um condomínio que é o camarada e a mala. E ele acha que está dando manutenção, ele está fazendo a manutenção. E, infelizmente, eu não vou competir com uma empresa dessa. Claro. Que não é nem uma empresa. Não é nem uma empresa, exatamente. Eu não posso colocar o nome da BTA, eu não posso colocar o meu nome enquanto sócio da empresa também, juntamente com meus 2 outros sócios, numa situação dessa. A gente trabalha com transporte de vidas, então precisa realmente... Puxando já a sua pergunta, estou puxando essa pergunta. Existe alguma legislação que exija, a certificação você já explicou, mas que exija um prazo, a modernização, ou alguma fiscalização? Uma lei, alguma lei, normas, né? Norma, como é que funciona? Perfeito. Existem normas, tá, pessoal? Hoje... lei não existe. Não existe uma lei que obrigue o condomínio aí a fazer o processo. Pelo menos na nossa região, não. Tá? Mas a gente conta muito com a questão do bom senso do condomínio, no modo geral, em, de fato, perceber que precisa se fazer uma manutenção, precisa se fazer um projeto de modernização, certo? Existem hoje normas de adequação de segurança, normas de acessibilidade, entendeu? E essas normas, sim, jogam luz, né, em cima da necessidade. Porém, a gente sabe que norma, infelizmente, não é lei, não tem nada que obrigue o condomínio lá a executar o serviço de modernização. O que a gente faz realmente é o trabalho de conscientização mesmo do cliente. Em muitos casos, quando a gente já entra num condomínio com essa demanda, é feita uma vistoria registrada por fotos, tá? É gerado um relatório fotográfico, jogando luz em cima do problema que às vezes o síndico, a administradora, os moradores em geral não sabem. Não tem o conhecimento. Então esse relatório ele serve justamente para isso, para que as pessoas tenham conhecimento e a partir daí a gente começa todo o trabalho de conscientização da necessidade realmente da modernização, da atualização tecnológica do equipamento. Ô Diego, indo um pouco mais, né, ou voltando para a parte mais técnica, né, eu sou da área de tecnologia, né, tenho o sistema de gestão financeira. Essa modernização, esses equipamentos, a nível de monitoramento, você falou que ele gera alguns alertas, não é isso? Perfeito. Então, esses alertas, ele é transmitido através de forma segura, né, esses dados, pela internet, chega numa central. Essas informações, vocês podem trabalhar de forma proativa. Né? A gente, por exemplo, vamos fazer aqui uma analogia, um motor de portão. Então, a gente sabe quantas vezes o motor de portão ele vai abrir e fechar para poder você dar uma manutenção naquele motor. Então, você pode trabalhar de forma proativa. Então, se ele abre e fecha, sei lá, 5.000 vezes para dar problema, então, quando chegar em 4.000, eu vou lá, vou colocar lá uma graxa, lubrificar e tal. Então, tem como trabalhar com alguns componentes nessa parte aí de trabalhar de forma proativa para que não ocorra uma paralisação do elevador e ficar lá preso, né, as pessoas. Tem como fazer esse monitoramento e essas informações tem como chegar na mão dos gestores, do técnico e do gestor. Eu estou como síndico, eu tenho aqui o aplicativo do condomínio com várias funcionalidades, eu vejo aqui a parte financeira, eu vejo aqui a parte de reserva, eu vejo aqui as notificações, as ocorrências, e eu tenho também aqui o monitoramento de como está o elevador.
Perfeito. Tem como a gente chegar nesse nível e levar essa... Perfeito. Muito boa a pergunta, Hernani. E a tecnologia, a evolução da tecnologia do elevador, ela justamente traz isso. Você usou um termo de forma proativa, e eu vou usar um outro termo, de forma preventiva. Os novos quadros de comando, eles nos permitem até de trabalhar de forma realmente preventiva, justamente trabalhando em cima disso. Horas de utilização de determinado inversor de frequência, horas de utilização de determinadas placas, entendeu? Dando a gente uma maior segurança no processo realmente da manutenção, entendeu? Hoje, o que é que se existem, como você citou, né? Existem situações onde determinadas falhas do quadro de comando elas podem ser alertadas para o técnico. Mais uma vez, ela não vai ser alertada para o síndico, é uma informação técnica, tá? Mas essa informação técnica ela vai ajudar justamente na resposta da solução do problema. Então, quando o técnico ele recebe já uma sinalização, um suporte técnico, informação técnica daquela determinada falha, isso termina ajudando a ele na solução. Coisa que, infelizmente, em quadros de comando mais antigos, a relé, você não tem essa situação. Para vocês terem ideia, e aí, mais uma vez, falando sobre essa questão, eu tenho quadros a relé com borne de louça. São componentes totalmente que não se usam mais. Então, hoje você vem com quadro de comando, com inversor de frequência, com placas de comando, entendeu? Com sistema de ventilação dentro do quadro de comando, com toda a parte de tecnologia que permite realmente a gente se utilizar dessas informações. Hoje, qual é o caminho para um condomínio fazer essa modernização? Qual é procura a BTA, faz um orçamento, tem que fechar um contrato de manutenção junto, ou faz só a modernização? Como é que funciona hoje para o prédio X lá procurar vocês para fazer essa... E aí os benefícios, né? Os benefícios que o condomínio ganha com essa, Perfeito. com essa modernização, Perfeito. né? Falar um pouco sobre isso. Foi muito boa a pergunta, porque, mais uma vez, a gente trabalha com transporte de vidas e a gente precisa garantir aquilo que estamos executando. Infelizmente, eu não posso dar garantia no serviço de uma outra empresa. Então, quando o condomínio nos procura, inicialmente é feita uma vistoria técnica, certo? Uma vistoria visual, a gente não mexe nesse equipamento, é uma vistoria inicialmente visual para a gente entender como é que está a situação desse equipamento. E nessa vistoria visual você já consegue identificar várias necessidades de melhoria, de modernização, de manutenção, enfim. Após esse período, é justamente apresentado essa proposta, esse relatório, e em anexo à proposta do relatório, você de fato vem a proposta da modernização. Então, a condição sine qua non ter o contrato de manutenção atrelado ao contrato de modernização, justamente pela questão da garantia e da confiabilidade do serviço. Entendeu? Infelizmente, a gente não consegue prestar um serviço ou uma modernização num elevador que não esteja sobre a nossa responsabilidade. É até um contrassenso, né? Porque você vai estar com, entre aspas, o seu concorrente Perfeito. fazendo a manutenção, então você faz a modernização para o cara tomar conta. Exatamente. Ele pode sabotar, não sei, né? Assim, Exatamente. Ou ele pode não sabotar muito forte, mas ele pode não ter aquele cuidado que você que modernizou teria, né? Não, ele que modernizou aqui, então eu vou, né, fazer. É a questão realmente da confiabilidade, da garantia, né? É que é o caso que a gente falou do começo, né? Que precisa deixar um ano ali com a empresa que montou o elevador e tal. Então, se um terceiro mexer, você já não tem como garantir que aquela peça ou aquele componente deu um defeito de fábrica, né? Inclusive, tá, Valber, até fazendo uma alusão aqui, isso está em contrato, tá? O nosso contrato, ele foi todo redigido pelo nosso corpo jurídico. A BTL, ela tem um corpo jurídico, além do corpo técnico, além da área comercial, além da área administrativa, a gente tem um corpo jurídico também, justamente para estar fazendo esse tipo de orientação num processo de cancelamento de um contrato de manutenção, num processo de fechamento num contrato de modernização. Então, a gente se apoia justamente nesse corpo jurídico
E essa questão de ter um equipamento sendo vistoriado ou sendo mexido, vou usar esse termo, por terceiros, ela é totalmente inviável, entendeu? Então, no momento que a gente fecha um contrato de manutenção, um contrato de modernização, de fato, a gente precisa ser essa empresa que vai executar e vá prestar o serviço de manutenção, até pela questão da garantia, da confiabilidade do que estamos fazendo, entendeu? Perfeito, perfeito. Teve até só concluindo aqui o raciocínio, o Hernani também falou sobre a questão do que se ganha, né, com o processo da modernização, né? Você me fez essa pergunta agora. Os benefícios, né? Exatamente, os benefícios sobre o processo da modernização. E não precisa ser técnico, né, para você perceber o ganho que se tem com o projeto de modernização. Eu vou falar aqui de termos que todos conhecem, né? Conforto, segurança, redução de chamados. Então, tudo isso dentro da modernização, o condomínio ele ganha. A gente tem em nossa carteira de clientes alguns clientes que não são modernizados, que estão em processo de modernização. E é engraçado que antes da modernização, antes da a C e DC, né? Antes da modernização e depois da modernização, o índice de chamados é muito, muito diferente, cara. E isso, para nós que somos gestores, né, de condomínio, já entrando na minha área aqui, isso causa um ganho, né, para o condomínio mensal ali numa manutenção. Porque uma coisa é você fazer uma manutenção de um elevador antigo, que tem uma recorrência, então a empresa vai calcular o custo dessa manutenção de acordo com a recorrência desses chamados, e uma vez que você moderniza, faz ali um retrofit no teu elevador, esse chamado vai diminuir bastante, como você está falando. Perfeito. Então, consequentemente, você diminui a manutenção, o valor dessa manutenção mensal, porque você precisa ir menos vezes no condomínio fazer o serviço. Então, né, para quem está pensando em modernizar os seus elevadores, também há esse ganho mensal, né? E não é só na parte visual, na parte mecânica dele ali que vai trazer mais conforto. Vai trazer também a médio e longo prazo um ganho financeiro para o condomínio, né? Até porque, me corrija se eu estiver errado, nenhuma empresa hoje ela vai fechar um contrato com um elevador muito antigo com peças inclusas. Dificilmente, né? Dificilmente. Então, imagina, teve um cliente aí que quebrou um drive de um elevador, vou dizer qual foi a marca, mas foi 25 mil. Exatamente. Então, se você faz uma modernização, não sei quanto é que custa, vai depender, obviamente, de cada elevador, mas você pega esses 25 mil, você joga em outros e joga na modernização. Né? Então, além de conservar o equipamento, você deixa o teu prédio mais bonito, mais confortável e tal, e não vai ter esse gasto de 25 mil para trocar uma peça. Exato. Então, você vai trocar a peça, você moderniza já para evitar essa... O nosso negócio, o negócio da BTA é a manutenção do elevador, pessoal. Não é o atendimento do chamado. Eu não quero estar todo dia no prédio. Ontem foi falado isso na palestra, que quantas vezes mais a gente vai no condomínio, eu vou 1, 2, 3, 4, 5, isso é totalmente desgastante para a empresa. O custo operacional desse contrato ele vai embora, porque eu tenho a hora técnica, porque eu tenho um deslocamento, porque eu tenho N fatores que compõem aquele custo. Então, o processo de modernização, mais uma vez, ele vem justamente para isso. Além de tudo que a gente já falou aqui, do conforto, da valorização imobiliária, da segurança, ele tem também a questão de diminuição desse fator de chamados e, consequentemente, a possibilidade de uma redução de contrato. Você fez um comparativo aí, uma informação bastante importante. Hoje eu tenho condomínios que eu, enquanto comercial, e aí o meu diretor aqui operacional está aqui do lado, eu estou só olhando para ele ali, ele às vezes me diz isso: Diego, vamos declinar, cara, não vamos evoluir nesse contrato, porque sem um projeto de modernização. Rapaz, Joaquim, vai modernizar, vamos daqui a 3 meses o condomínio vai modernizar. E às vezes não acontece. E eu passo lá 1 ano, tendo o maior prejuízo, justamente porque é um elevador antigo. Prejuízo de chamados, prejuízo às vezes
de reposição de peças, quando é um contrato com reposição de peças, entendeu? Justamente porque o elevador é um elevador antigo, ele não passou ainda pelo processo da modernização. Então, acho que mais uma vez, assim, a gente está aqui para esclarecer um assunto que é de extrema importância e que o condomínio, no modo geral, síndico, administradores, seja o síndico orgânico ou o síndico profissional, ele tenha essa consciência da necessidade, entendeu? Da atualização, mais uma vez, não só visando segurança, não só visando o conforto, mas visando realmente a adequação às normas, a valorização patrimonial do prédio como um todo, entendeu? Então, acho que é bem nessa intenção que a gente demanda esse projeto de modernização. E ainda dentro desse assunto de contrato, de manutenção mensal, tudo parte do ponto administrativo da organização do condomínio lá atrás, né? Se você tem um condomínio com 25 anos e você nunca fez uma manutenção adequada, o preço que você vai pagar, literalmente, para fazer uma manutenção, para corrigir todo esse tempo de erros para trás, ele é muito maior, né? Perfeito. Então, para quem está nos assistindo, sempre ter uma gestão que, do nascer do seu condomínio, cuide dele e faça as previsões corretas. Às vezes a empresa, né, alguns concorrentes aí, no afã de tentar diminuir o valor do condomínio. Isso. Não, vamos botar essa aqui que é mais baratinha, vamos botar o seu Zé ali que tem a maletinha, né, e tal. Então ele não vai dar e não vai manter o teu condomínio, seja no elevador, piscina, perfeito, ou qualquer outra área, com aquela manutenção adequada, e isso vai custar para o condomínio lá na frente, né? As pessoas têm, acho que um modo geral hoje, tem aquela ansiedade do agora. Perfeito. Ninguém está pensando no meu elevador daqui 10 anos, como é que ele vai estar. Né? Eu comprei um imóvel que eu pretendo manter para mim, para os meus filhos, não importa, para que ele dure, sei lá, 50, 100 anos. Então, eu estou preocupado em pagar menos agora, mas daqui 10 anos. Perfeito. Eu vou ter que investir um valor maior, o condomínio, né, vai ter que investir um valor muito maior para reparar esse dano que foi causado, que poderia ter sido evitado, né? Porque você agora foi cirúrgico na pergunta e na afirmação, é trabalhar na preventiva. O condomínio ele tem que ter essa noção de que a corretiva ela é muito mais cara, ela é muito mais danosa do que a preventiva. Isso eu estou falando em todas as esferas, como você bem falou, seja na área da piscina, seja na parte estrutural, seja nas contas realmente do condomínio que precisa, seja na área de tecnologia, o condomínio se cercar de tecnologia que vá agilizar ou viabilizar ou diminuir custo, entendeu? Então, acho que a preventiva ela é muito importante. E quando a gente traz para o universo do elevador, eu tenho casos aqui, não só aqui em Maceió, mas em Recife também, de situações exatamente como essa. Eu tenho síndicos ou moradores, no modo geral, que a gente termina sendo um pouco psicólogo realmente do cliente, onde ele fez uma reforma no apartamento dele que gastou muito valor, um valor expressivo, mas eu tenho um elevador que não está funcionando, eu tenho uma portaria que não está adequada, eu tenho uma parte estrutural que não está precisando. Não se preocupa com a área comum, exatamente, só se preocupa com o apartamento dele, né? Perfeito. E não imagina que se tem uma área comum com tantos problemas, desvaloriza a unidade dele. Com certeza. Então, quando ele for vender, ele vai sentir no bolso aí com certeza a não aprovação de uma taxa extra, por exemplo, para modernizar um elevador. Perfeito. Né? Eu digo sempre, quem mora em condomínio tem que entender, pessoal, que a sua casa ela não começa do seu apartamento para dentro. Da porta para dentro. Ela começa lá da portaria. Então, tudo que vier de benfeitoria dentro desse condomínio vai estar valorizando o teu imóvel. Exatamente. Elevador hoje é um dos itens, na verdade, mais caros dentro de um condomínio. Lógico, não querendo a parte estrutural também é extremamente importante. Mas dentro da composição você tem um dos equipamentos mais caros. Então, quando você não trabalha numa preventiva, é como você bem falou, às vezes as pessoas são muito imediatistas, né? Querem a coisa para ontem, e quando se depara com um problema,
não sabe o quanto isso vai custar, né? O quanto isso vai onerar para o Se condomínio. tivesse investido na preventiva, não teria esse Exatamente. custo agora, né? Fica aí, né, a dica para... Com certeza. A BTA ela costuma trabalhar muito em parceria com administradoras e síndicos, né? Seja orgânicos, profissionais, justamente nessa visão. Você fez um comparativo, mais uma vez, trazendo aí para a questão do carro, né? Quando o pessoal está lá com... E eu disse isso ontem na palestra, quando você está com o carro lá vazando óleo, tu corre logo para a oficina para arrumar, porque tu sabe que vai dar problema, vai bater o teu motor vai ser mais lá caro, e vai viu? ser mais caro. Vai ser mais caro. No elevador, a gente tá lá sinalizando, ó, teu elevador tá com vazamento de óleo, eu preciso eliminar esse vazamento de óleo. Depois eu faço. Dura quanto tempo ainda depois assim, eu né? faço, exatamente. Então, mais uma vez, a preventiva é importantíssimo dentro do universo do condomínio no modo geral e, mais uma vez, dentro do universo do elevador. Pessoal, é um assunto relevante, muita coisa para a gente discutir. Verdade. Se a gente fosse aqui, a gente ia Estender, estender até Nem olhou 2 aqui na horas, loja, 2 horas, mas já está E na aí, nossa... Marcão, quantas horas ainda? Já tá na nossa hora aqui, né, já tá na hora aqui da gente finalizar o nosso podcast. Tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muitos gestores a se atentarem para a modernização dos seus elevadores. Quero agradecer a presença aí do Diego, trazendo seu conhecimento, compartilhando esse conhecimento para quem está nos assistindo. Agradecer aqui ao Valber da Gestor. A gente compartilhou, a gente buscou informações. Eu vou sair daqui melhor do que quando eu entrei, com mais conhecimento. Com certeza. Tá certo? Então, para a gente finalizar aqui, Diego, faça aí sua apresentação, redes sociais, quem está nos assistindo. Gostei do assunto, tenho dúvidas, quero entrar em contato com a BTA. Então, quais são as tuas redes sociais, os teus contatos? Compartilha aí. Tem aí o seu tempo. Obrigado. Primeiro, agradecer aí você, Hernani, o Valber também, o G12 no modo geral, por estar mais uma vez abraçando aqui a BTA, um grupo de empresas que tem como objetivo fortalecer o mercado condominial. A BTA, mais uma vez, é uma empresa que está aí para prestar um serviço de manutenção com qualidade, com segurança, certo? Com adequações às normas. Estamos em Recife, estamos aqui em Maceió, certo? Temos a filial aqui que fica ali no bairro do Farol. Estamos convidando vocês aí para nos fazer uma visita, para deixar a gente visitar o teu condomínio, fazer uma vistoria, trazer realmente informações, certo? Gostaria de agradecer também a todo o time aqui da BTA, a parte administrativa, a minha direção operacional, o Joaquim, o Alex, que sempre está nos dando total apoio para que a gente esteja vivenciando esse momento aqui, trazendo informações, trazendo conteúdo de grande valia aí para o mercado condominial. A gente está lá nas redes sociais, no @bta.elevadores. Agora há pouco a gente teve até um probleminha no nosso Instagram. Nosso Instagram foi hackeado, mas já estamos com um novo Instagram, justamente gerando isso, conteúdo, gerando informações para quem quer entender um pouco mais do mercado de elevador. Então a gente só tem a agradecer e conta aí com o apoio de vocês, estamos à disposição. Valeu, Diego. Valeu, Diego. Um abraço. Obrigado. Valeu.